Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 17 de novembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Louva a Deus por essa oportunidade, pelo período em que nós estamos tendo de aprendizado da palavra de Deus, onde nós estamos abordando um assunto que é uma pergunta. E agora? Como viveremos a resposta cristã para os tempos de crise e calamidade moral a qual estamos vivendo? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, aonde está acontecendo a permissividade pessoal e social, trazendo melhor para os nossos dias uma palavra, um entendimento melhor, é fidelidade a Deus, guardando o coração e honrando o lar. E o texto que eu quero compartilhar nesse dia se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3 e verso de número 12 ao 19, a qual nós vamos abordar esse assunto de suma importância para a nossa vida. Hebreus capítulo 3, verso de número 12 e o 19 ao 19. Vamos lá? Hebreus 3, capítulo 3, verso de número 12. Diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. 16. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu quero compartilhar também o capítulo 13 de Hebreus. Capítulo 13 e o verso de número 4, que diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Fidelidade a Deus, guardando o coração e honrando o lar. No verso do capítulo 3, do verso 12 ao 15, o perigo da incredulidade, a qual muito se vê em nossos dias. No verso 12, a advertência contra o afastamento de Deus. O afastamento começa no coração, antes de se manifestar na vida. Há quem diga, e eu concordo, que uma pessoa quando se afasta da presença de Deus e aí consequência sai da igreja, ela não saiu naquele exato momento em que ela sai. Não, ela já está dentro, afastada de Deus. As coisas vêm gradualmente acontecendo. Então a pessoa, quando ela se afasta de Deus, dentro já da casa de Deus ela já está afastada. Ela já não adora mais a Deus, não vai à igreja para cultuar a Deus, muito pelo contrário. Ela vai para criticar, para reparar, para apontar, e assim perde seu foco. Verso 13, a importância da exortação mútua. A fé fortalecida na comunhão, e o pecado endurece o coração. 14 ao 15, a perseverança até o fim. A fé verdadeira permanece firme e sensível à voz de Deus. É muito importante estarmos dentro de uma igreja, sermos pastoreados
por um pastor, por um líder. E há quem diga, e hoje é muito pouco povoado as comunidades, as igrejas, onde se prega a verdadeira palavra, aonde se entra essa parte do verso 13, a importância da exortação, do alerta, de nós chamarmos a atenção pelo erro, pelo que está acontecendo, a advertir o que está acontecendo. E essas igrejas são pouco frequentadas. As mais frequentadas é aquelas que a libertinagem ela é passiva, não há regras, não há ensino, não há exortação, e assim é fácil, a porta é larga, por isso a igreja é larga e a porta também é larga. No verso 16 ao 19 vemos o exemplo negativo de Israel. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. E não é bem isso que a Bíblia nos ensina. E também aqueles que se acham já escolhidos, também não é isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Pelo exemplo negativo. De quem? De um povo escolhido, separado para Deus. Vejamos, verso 16. Ouviram, mas não obedeceram. Deus enviou as leis em Levítico, deu princípios, deu leis, deu mandamentos, deu ensinamentos, mas o povo não ouviu. E ainda mais, fez maravilhas no meio do povo. E o povo, no momento de dificuldade, murmuraram contra Deus. E isso não agrada o coração de Deus. O milagre não substitui o coração submisso. Não substitui. O milagre não substitui o coração submisso. Há muitas pessoas que são submissos e não vivem o milagre. Percebe-se? Há pessoas que são submissas, mas não vivem o milagre. Porque se viverem o milagre, perdem a submissão. Verso 17 ao 18. Decepção e ira divina. A desobediência trouxe consequências e impediu o descanso, a entrada na terra prometida. Verso 19, a causa da incredulidade. A fé produz obediência e a incredulidade paralisa. Eles não creram em Deus. Em qualquer momento de dificuldade, eles pensavam que Deus tinha limitações e não poderia os livrá-los, mas em todo momento Deus livrava, Deus abençoava, Deus alimentava, Deus saciava a sede, mas o povo reclamava. Verso 13, no capítulo 13 e o verso 4, a santidade no lar. Isso também Deus requer muito de nós. O matrimônio deve ser honrado, o casamento deve ser honrado. O casamento deve ser honrado. O casamento é projeto divino e deve ser respeitado. Pureza sexual exigida por Deus. A imoralidade e o adultério serão julgados por Deus. Não há permissividade. Já ouvi muitos dizerem, Salomão teve muitas mulheres, Abraão, e eu não. Deus não aprovava a vida de mulheres de Salomão. Deus não aprovou quando Agar foi dada a Abraão. Deus não aprovou. Deus só permitiu. E tanto que a gente vai ver que teve consequências. Teve desavenças na vida de Abraão. Teve conflitos, filhos ele teve que mandar embora, um filho ele teve que mandar embora, Ismael. Deus não permite, isso não agrada a Deus. Então, diante desse texto, vigia diariamente, temos que vigiar o nosso coração. Valorizar a comunhão cristã, valorizar a exortação, valorizar a repreensão. Se você faz parte de uma igreja onde um pastor, um líder, os obreiros, eles pregam o tempo todo contra o pecado, contra o sistema, contra o sistema, a crise a qual estamos vivendo, dê glória a Deus por essa igreja.
Porque uma igreja onde passa a mão nos problemas atuais é uma igreja que não entrará no reino dos céus. Persevere nas lutas. Não há ausência de lutas na caminhada cristã. Não existe isso. Ontem eu até ministrei na nossa igreja, louvado seja Deus, as 3 tempestades que o cristão passa. Todos nós iremos passar por tempestades na nossa vida. Então precisamos compreender em qual grau dessa tempestade, aonde Deus quer nos levar no meio dessa tempestade e aonde Deus está no meio dessa tempestade. Isso é o mais importante. Mas uma coisa eu já adianto, não importa a tempestade, Deus jamais nos deixa sozinhos. Honre a Deus dentro do lar. O lar é o nosso primeiro ministério, é a nossa igreja central. Nós vamos prestar contas dos nossos filhos. Um dia eu ensinei numa aula para jovens, em que eu falei para eles, sabe seus pais? Falei até para os meus filhos, eu não sou seu pai. Eu não sou seu pai. Vocês são adotados. E aí todos ficaram assustados. Eu falei, vocês são adotados pelos seus pais. E todos ficaram assustados. Sabe por quê? Porque o nosso pai é Deus. Deus nos deu os filhos, confiou a nós os filhos que são dele, que é dele, para que nós venhamos cuidar. Então nós iremos prestar contas dos nossos filhos. Aprenda com os erros de Israel. Obedecer é essencial. Eu não quero, pela minha desobediência, não entrar na terra prometida e no descanso eterno. Que nós jamais iremos murmurar a Deus. No momento de dificuldade, lembre-se de tantas maravilhas e milagres que Deus fez. E essa Ele irá fazer novamente. Oremos, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela tua rica palavra. Não nos deixa, Senhor, meu Pai amado, ser levados por palavras de sabedoria humana. O que nós queremos é palavras de sabedoria divina do céu para a nossa vida. Corrija o que tem que corrigir, acerte o que tem que acertar, Pai. Abra nos nossos olhos, Senhor, meu Pai, para os nossos erros, para que nós venhamos se alinhar diante da Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do nosso lar, da nossa casa e da nossa família, que é o bem maior que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família, seu ministério e sua saúde.